Seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder compartilhar com você dessa palavra. Que Deus te abençoe e dê grandes vitórias para a sua vida, em nome de Jesus. Pessoas, elas ficam assustadas, elas ficam com medo. Muitos crentes, por exemplo, têm medo do apocalipse, têm medo do final dos tempos, têm medo das questões que estão ocorrendo nesse final dos tempos. Por que eles têm medo? Por não conhecer as Escrituras, por não conhecer que já está escrito isso, por não saber que o Senhor Jesus proferiu tudo isso, não é? E aí acabam ficando com medo, acabam ficando assustados, né? Pelos sinais do final dos tempos. Mas a Bíblia diz que quando nós olharmos para o céu, quando a gente identificar e ver esses sinais, podemos levantar as mãos para os céus e glorificar o Senhor, porque o Senhor está vindo, não é? O Senhor está voltando. Um outro texto que eu gostaria que você também visse é 1 João, capítulo 5, versículo 20. O texto de Lucas 24, 45 fala que para a gente entender o que a Bíblia diz, é necessário ter entendimento. Esse entendimento, ele só é dado por meio do Espírito Santo de Deus, que vai nos dar todo o entendimento sobre a verdade, que vai nos dar a clareza do que realmente é a verdade, não é? E Jesus veio ao mundo para dar entendimento sobre o que é verdadeiro. Enquanto existe a mentira e Satanás prega a mentira, Satanás engana as pessoas, enquanto o inimigo das nossas almas faz com que as pessoas vivam enredadas em suas mentiras, as pessoas vivem entrelaçadas às suas mentiras, Deus vem com a verdade, Ele apresenta a verdade. E como conhecer a verdade? É pela Bíblia. Não existe verdade que não seja na palavra de Deus. O Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele pergunta o que é a verdade. E Jesus ensina, Jesus mostra o que é a verdade. Nós, cristãos, precisamos viver pela verdade, não pela mentira. E o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados, a gente descobre na palavra de Deus que não só vivemos na verdade e precisamos viver na verdade, como essa verdade vai nos levar para a eternidade e ao lado de Cristo. Nós vamos desfrutar do céu, desfrutar de uma vida plena, porque nós conhecemos e vivenciamos a verdade aqui na terra. Aquelas pessoas que vivem uma fantasia de vida, que vivem em mentiras, que vivem pautadas, fundamentadas na mentira, elas não têm muito tempo de vida, elas têm prazo de validade. Agora, os que vivem pela verdade, os que se fundamentam na verdade, o prazo é ilimitado, ou seja, é eterno. Porque Jesus é a verdade. A Bíblia diz no Evangelho de João, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem caminho, nenhum outro caminho, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é? Outra coisa que vale a gente lembrar e pontuar aqui com muita clareza, é que quem tem entendimento ouve, ou melhor, escuta e ouve. Quem tem entendimento, esse entendimento da palavra de Deus, escuta e ouve. O que eu quero dizer com esse movimento? Porque escuta com os ouvidos e ouve com o coração. É sensível à voz de Deus, é sensível à voz do Espírito Santo. Olha o que o texto de Jó, capítulo 34, versículo 16 diz: portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Deus, quando fala conosco, Ele não fala assim por meio de uma bomba. Ele não fala por
muito griteiro. Ele não fala de uma maneira impetuosa, assim, que você não consegue suportar. Ele não te deixa ensurdecido, ele não te deixa mudo, ele não te deixa assustado. O Senhor vem como uma brisa suave pela manhã e ele fala contigo de uma maneira tranquila. Não é como nós falamos uns com os outros, não é? Jesus, quando ele falava com os discípulos, a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Então, uma pessoa mansa e humilde de coração, ela é tranquila, ela é serena, ela fala e você guarda, porque ela falou com temperança, ela falou com tranquilidade, ela falou com mansidão. Oh, meus queridos, como é gostoso ouvir alguém manso, né? Às vezes tem aquele manso que faz você dormir, mas tem aquele manso que fala assim, que vai lá no cerne da sua alma, não é? Eu gostaria e peço muito a Deus para eu ser assim. Imagina eu manso. Seria bom demais, né? Eu pelo menos penso que seria ótimo, né? Mas não sou, por enquanto. Deus vai fazer muita coisa, né? Quando nós ouvimos com o coração, nós entendemos o que Deus quer de nós. Quando nós escutamos, poucas vezes nós obedecemos. Quando nós ouvimos com o coração, nós temos facilidade em obedecer, temos compreensão no que estamos obedecendo e nós temos prazer em fazer isso. Agora, quando eu só escuto, é quando entra aqui, sai aqui e eu não estou nem aí, não é? Eu não experimento o caminho da obediência, eu não experimento o que Deus quer através da minha vida também. Saiba de uma coisa, meu querido, quando Deus fala alguma coisa para ti, quando Deus te coloca numa circunstância, Ele vai te moldar através dessa circunstância. Quando Ele te fala algumas coisas nessas circunstâncias, é porque Ele quer que você registre e aprenda algumas coisas que Ele está dizendo. Às vezes, amados, a circunstância não vai te falar, então Deus precisa dar uma chacoalhada ainda maior para te ouvir com o coração o que Ele realmente quer dizer, né? Tem coisas que nós não ouvimos nós só escutamos. Tem coisas que nós não paramos para ouvir com o coração. O meu conselho para ti, e é o conselho da palavra de Deus, é que você ouça a Deus com o coração. E como que a gente ouve Deus com o coração? É quando você para de falar. Quando você vai chegar na presença de Deus, pare de falar. Fale algumas coisinhas, só para introduzir o seu tempo com Deus. E deixe Ele falar contigo. Às vezes você ouve carro, barulheira. A gente não consegue num barulheiro, assim, numa cidade grande, não consegue ouvir. Então saia para algum lugar, um campo, vá para um jardim e naquele lugar para de falar. Escute os passarinhos, escute o vento que está batendo nas árvores, escute Deus. Ele vai falar com você. Pode ter certeza, quando você se colocar para ouvir Deus, Ele vai falar com você. Você não vai se arrepender. Mas você precisa estar com o coração aberto para Ele falar, porque Ele vai falar coisas também que você não gosta. Ele vai falar algumas coisas que você vai torcer o nariz. Mas olha, é bom, é precioso, não é? Ouça com o coração e escute com os ouvidos. E aqui também, no Salmo 14, Salmos de número 14, versículo 2, o texto diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Sabe, aqui está falando, originalmente, o entendimento que Deus dá é para conhecê-lo plenamente. O conhecimento, o entendimento que Deus dá não é para você viver buscando o seu próprio interesse. O entendimento que Deus quer que você desperte na sua vida é um entendimento primeiro para conhecê-lo e prosseguir nessa caminhada de conhecê-lo. E aí você vai saber quais os níveis, as intensidades, a profundidade, a altura, a largura do conhecimento de Deus. Você vai conhecer o que você vai saber o que é relacionamento com Deus, com o Pai eterno, com aquele que vos criou. Sabe que quando que nós acertamos o alvo? Quando nós paramos
para conhecer, para entender Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, lá no verso 17, se não me engano, que procure saber qual é a vontade de Deus. Se alguém chegar para você e perguntar, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou sabe qual é a vontade de Deus para o mundo? Tu vai saber dizer? Né? Como também, originalmente, esse entendimento de Deus, ele vem das Escrituras. Ele vem por conhecer a Deus. E como que nós conhecemos a Deus nesse movimento, nesse caminho? Qual é o caminho? É busca. Né? Deus está olhando dos céus, procurando algum homem que tenha entendimento. Qual entendimento? O entendimento sobre Ele. Que se conecte com Ele, para Ele poder fazer o quê? Para Ele poder potencializar ainda mais essa pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, esses crentes são um bando de ignorantes. É uns crentes que só vivem orando e gritando. É claro que que muitos colocam num saco, né? Todo mundo junto, e é um só a característica do crente. Mas se você perceber, os crentes, eles são as pessoas mais distintas que há no mundo. São as pessoas mais inteligentes que há no mundo. São as pessoas que têm mais capacidade de suportar a crise no mundo do que qualquer uma outra pessoa. Então, o entendimento que Deus colocou para o homem é sobre Deus. Porque uma vez que eu sei, ou uma vez que eu estou conectado com o Deus que me criou, e uma vez que eu sou a imagem e semelhança dele, uma vez que eu tenho uma ligação total com o meu Senhor, uma vez que eu sou guiado por esse Deus, amados, eu sou menor ou eu sou desqualificado mais do que qualquer pessoa? Pelo contrário, eu estou conectado a um Deus que está sobre todos os deuses. Eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou filho daquele que é dono do mundo. Eu sou filho, eu sou herdeiro daquele que tem todo o poder. Eu sou herdeiro daquele que tem todo o recurso financeiro, intelectual possível nesse mundo. Então quem sou eu? Se eu tenho uma identidade legal dos céus, não é? E a Bíblia diz que e esse contexto é um contexto de desconhecimento mesmo, não é? Por desconhecer o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, o que Deus é, nós erramos. Marcos capítulo 12, versículo 24, fala de um contexto onde Jesus estava discutindo, ou melhor, clareando as ideias dos saduceus, e onde ele disse assim, Jesus respondeu, porque ele estava sendo indagado sobre a ressurreição, né? Se a esposa daquela pessoa que morreu, depois ela casou de novo, enfim, se ela era casada com foi casada, né, com 7 pessoas que morreram, né? Essas pessoas, quando fossem ressuscitadas, né, ela seria esposa de quem deles, né? E o mais interessante é a resposta de Jesus, que diz: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Ele quis dizer que não existe mais essa vida humana que nós conhecemos. Ou seja, se você pensa que existe uma vida igual a essa em outro lugar, a Bíblia está dizendo que não. Não tem, e existem outras partes na Bíblia que diz sobre a vida eterna. Uma vez que foi para o céu ou foi para o inferno, não tem como atravessar de um lugar para o outro, nem muito menos voltar para a terra, não é? Às vezes isso pode ser uma forma das pessoas sustentarem as suas ideias de que há uma esperança. Sabe, a Bíblia diz que a esperança é Jesus. A Bíblia diz que, e quando eu conheço sobre o meu Deus,
quando eu busco saber e ter entendimento sobre quem é esse Deus, eu não tenho medo da morte e eu também não tenho nenhum interesse de buscar em outros tipos de vidas para eu ser feliz. Eu sou feliz porque tenho Jesus e Ele completa tudo isso, não é? Originalmente, o entendimento vem de Deus e também erramos porque nós não conhecemos as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus e muito menos o poder dele, porque o poder dele emana da palavra de Deus. Se eu conheço a palavra, eu tenho poder também, não é? E tem um outro texto aqui que você talvez já leu, mas vale a pena a gente pontuar também. Salmos 119, 34, que diz assim, ó: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. A Bíblia diz no Evangelho de João também que quando nós obedecemos, nós estamos provando amar a Deus. E a Bíblia diz que quando nós amamos, nós estamos vivendo ou obedecendo os mandamentos da palavra, né? Então, somente com esse entendimento do céu, esse entendimento de Deus, que podemos guardar os mandamentos dele. Somente entendendo a Deus que eu vou buscar mais de Deus e vou buscar guardar esse entendimento. Um pouco antes desse texto, diz, né, Salmo 119, 105, 119 e 111, se não me engano, que fala que quando nós guardamos a palavra no coração, nós não pecamos contra Deus, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, nós nos protegemos, né? Primeiro, nos protegemos nessa vida que vivemos aqui, e também nós nos protegemos do mal, não é? E para finalizar, é através desse entendimento que amamos o Senhor e o próximo. Se você vê lá em Mateus capítulo 22, e nós falamos domingo sobre Mateus capítulo 22, então está fresquinho aqui, a partir do verso 37 e 38, ou de 37 a 39, diz assim, ó: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu amar a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento que o Senhor me dá, eu vou saber não só amar o meu Senhor que me criou, considerar todos os seus feitos, considerar o seu poder, como também amar o próximo, porque Ele vai me mover a fazer isso com as pessoas. Nós estamos em campanha e eu acho muito legal esse tema, porque Ele me amou. A gente pode ser indagado, por que Ele te amou, né? Temos vários motivos de respostas. Temos várias respostas relacionadas a essa indagação. Por que Ele te amou? Por que Ele me amou? Ele me amou porque me livrou do mal, me livrou da morte, me livrou da prisão, me livrou do assassinato, me livrou da vida louca, me livrou da morte através das drogas, me livrou de tudo que eu tenho, que eu estou escapando, né? Me livrou de tudo que possa ser uma ameaça, me deu vida nova, me deu vida plena. Por que Ele me amou? Porque alguém um dia orou por mim, alguém um dia olhou para mim, alguém um dia se importou comigo, né? O texto: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando nós amamos, quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele faz por nós, ou o poder que Ele tem, nós podemos entender plenamente, saberemos entender plenamente que
o amor de Deus, ele é maior do que eu posso imaginar, mais alto do que eu possa imaginar, e ele vai a qualquer lugar que eu também não consigo imaginar, não é? Amados, a humanidade precisa de entendimento para viver nesse mundo, porque não conhecem a Deus. O mundo não conhece Deus, e a Bíblia diz que todos nós que conhecemos a Deus iríamos ser ameaça para esse mundo, bem como o mundo também seria ameaça para nós. Agora, quando eu tenho Jesus e quando eu tenho o conhecimento, o entendimento do seu poder, qual é o mal, qual é a força que o mundo tem sobre mim? Nenhum. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus que habita em mim do que o espírito do mal que habita no mundo. Maior é a capacidade que eu tenho de entendimento sobre Deus, que eu vou saber lidar com esse mundo com a sabedoria do alto. E a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, busque a Deus, que a todos dá liberalmente. Você precisa de sabedoria, você precisa de entendimento, você precisa orar a Deus e pedir isso. Às vezes nós falhamos muito com as pessoas, nós falhamos muito com os de perto, com os de longe, porque nós não entendemos o que Deus está dizendo. Então, se você não está entendendo o que Deus está dizendo, para um pouquinho e deixa Ele falar. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho essa ocupação, eu tenho aquela outra. Para tudo e ouça. Para tudo. Ah, mas eu não sei parar. Peça a Deus para te ajudar a parar. Peça a Deus para te dar. Porque se você não parar, Deus te ama tanto que Ele vai parar você. Mas não espere acontecer isso, não. Não espere. Porque às vezes Ele vai usar meios que você não gostaria que Ele usasse para te parar. E aí, quando isso chegar, não vá reclamar com Ele. Ou não fique aí praguejando ou reclamando, porque foi Ele que causou isso. Ele que permitiu. Essa pandemia, às vezes as pessoas ficam falando, pandemia, esse problema aí, e reclamando. Por não conhecer a Deus, o seu poder, a sua soberania, as pessoas reclamam. E os crentes entram nessa também. A questão é que nós precisamos saber e entender que essa pandemia, ela é literalmente um sinal de Deus avisando: olha, o juízo está nas minhas mãos. Olha, eu estou voltando. Olha, preste atenção aonde estão pisando. Vejam, e também, amados, para dizer o seguinte para nós: eu estou indo. Porventura, quando eu chegar aí e pisar os pés na terra, eu vou encontrar fé? Será que eu vou encontrar fé dos meus filhos, dos meus crentes? Porque muitos são chamados, lembra disso? E poucos escolhidos. Será que o Senhor vai te escolher no meio de todos aqueles chamados? Porque você entende o que Ele diz? Você está entendendo a voz de Deus nesses últimos tempos? Você tem entendido claramente, audivelmente, o que Deus está te dizendo? Ele pode estar usando circunstância, Ele pode estar usando alguém, Ele pode estar usando a sua palavra, Ele pode estar usando um crente, a igreja, Ele pode estar usando uma situação inesperada para falar com você. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Ele está assim, ó. Você me ouve? Ei! Ô Samuel! Ô Júnior! Está me ouvindo? Letícia, você está me ouvindo? Ilma, está me ouvindo? Sabe, às vezes nós temos tanta tarefa, tanta coisa na nossa vida, que a conexão com Deus é igual à internet, banda curta, não é nem banda larga. Aquele pacote de dados limitado. Uma hora aparece o sinalzinho, outra hora não. Está muito nebuloso, né? Quando nós não temos tempo para Deus, a nossa conexão com Ele fica muito limitada. Não fique limitado.
Não deixe de ter uma conexão com o Senhor, não deixe de ter um entendimento sobre quem é Deus, sobre o poder que Ele tem sobre a sua vida e sobre esse mundo. Em nome de Jesus, deixa Deus se fazer conhecido para ti. E uma das formas mais eficazes de Deus ser conhecido e entendido é quando você ora. Por isso que hoje nós temos um momento de oração. Nós, ao longo do dia, tivemos várias coisas. Você fez várias coisas, você vivenciou várias coisas durante esse dia. E esse momento, esse horário aqui, Ele reservou para que você também tivesse o privilégio e a oportunidade de falar com Ele e ouvi-lo também. Não é? E é um tempo que nós precisamos realmente fazer dele o melhor tempo do nosso dia. Ou de manhã. Hoje de manhã você falou com Deus? Ou a primeira coisa que você fez foi colocar sua roupa, escovar os seus dentes, pentear o seu cabelo e sair vazado, como diz o paulista? O trabalho que você tem, a tarefa que você tem no dia, ela só é possível porque você tem vida, porque você tem saúde. Deus tem te dado saúde. Hoje eu estava vendo um videozinho do Israel, que ele estava tentando pegar o brinquedinho. Quase 1 ano de idade, né? 11 meses, com aqueles bracinhos fortes, gordinho, graças a Deus, né? E ele tentando pegar, mas com um braço, porque o outro está limitado. Com um braço ele estava tentando, e com muito vigor, tentando pegar aquele brinquedo. E você que tem 2 braços saudáveis, 2 pernas saudáveis, 2 ouvidos muito bem atentos, 2 olhos que podem ver, podem enxergar muito bem. Você pode sair andando. Pensando nos nossos filhos, são perfeitos. Eles estão caminhando, correndo, pulando. E eu pensando naquele garoto, né, olhando assim, poxa vida, na idade dele, ele não sabe disso, mas na idade dele, ele já estaria pulando, já estaria quase caminhando, porque, né, estaria rolando para lá e para cá, engatinhando, já andando até, e entendendo qual é o papel dele como humano. Sabe que eu fiquei pensando assim, será que ele entende o que ele está fazendo ali, paradinho? Ele só conhece uma posição, gente. Uma posição horizontal. Ele não conhece uma posição vertical. Às vezes até foi colocado na vertical, claro, sentado no braço, né, colocado no bracinho e tal. Mas ele não tem esse hábito, ele não tem essa prática. Você que tem essa prática, viva de maneira muito intensa demais. Olha olhando para ele assim, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto nós desvalorizamos a nossa vida, não é? E não praticamos o que nós podemos com liberdade praticar. Que a sua vida seja para buscar entendimento, para viver nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar por último. Pedir para Deus agradecer a Ele pelo que temos e pedir a Ele perdão pelo que não fizemos até agora. Pai, com muita humildade, ó Deus, com muita gratidão também, nós viemos ao Senhor reconhecer, Deus, que o Senhor é perfeito, faz as coisas perfeitas, nos deu uma vida perfeita, Pai. Obrigado por tudo que nós vivenciamos, por mais frustrante ou decepcionante ou não saiu da maneira como nós planejamos, mas ainda assim
temos gozado de boa e plena saúde. E podemos entender, Senhor, que todas as coisas são feitas pelo Senhor e são perfeitas, como diz a Tua palavra. E Pai, te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes não fazer o que fomos criados para fazer. Nos perdoe, Deus, por negligenciar de maneira muito forte o que o Senhor nos deu de presente, que é uma vida saudável, uma vida plena, e com todos os sentidos, para poder não só ouvir, mas sentir, tocar, enxergar, cheirar. Obrigado por isso, Pai. Nos perdoe por não reconhecer em várias ocasiões a Tua mão de poder, a Tua providência, a Tua provisão, o Teu cuidado, Teu amor. Nos perdoe, ó Deus, por não ver isso. Ajuda-nos, Deus, a partir de agora, a reconhecer, a sentir, a parar, ó Deus, para entender mais o Senhor. Às vezes a gente para entender uma pessoa, para entender uma ação, para entender um manual, para entender uma regra, para entender uma bula de remédio, para entender como se faz isso ou aquilo, mas não paramos para entender quem nos criou. O Senhor nos deu um manual muito claro e completo. Pedimos ao Senhor que nos ajude a parar para entender e conhecer mais o Senhor. Como diz as Escrituras, conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que bom que você ouviu essa palavra. A minha oração é que Deus abençoe e transforme seu coração a cada dia. Deus te abençoe.